Olá, eu sou o Rony. Eu sou a Suelen. Nós somos casados há 14 anos. E pais do João, do Pedro e da Esther. Em 2020, nós fundamos a agência missionária Envia-me. Nós queremos que os nossos netos conheçam essa história. Antes de casar com a Suelen, Deus falou comigo que eu seria missionário. Deus falou comigo que eu iria em muitas nações. Mas eu não sabia como isso iria acontecer. Achei que seria através do futebol ou de repente através de algum outro talento que eu teria. Mas em 2016 eu participei de uma conferência missionária da Ame Evangelizar que mudou a minha vida, mudou a minha forma de pensar sobre missões. E eu vi que Deus tinha me chamado para ser um missionário. Lá eu aprendi sobre a urgência, sobre a evangelização. Vemos a importância de focarmos nas crianças e nos adolescentes. Desde então temos dedicado a nossa vida a isso. Falar sobre o meu chamado missionário e não mencionar a minha bisavó é quase impossível. Vamos dizer que ela colocou essa chama missionária no meu coração. Minha bisavó era missionária Francisca Coelho Chaves e ela realmente é uma missionária uma missionária de verdade. Ela, já na terceira idade, abriu um ponto de pregação no quintal da casa dela, onde ela buscava as crianças da rua, que moravam na nossa rua, para poder pregar o evangelho para elas todo domingo às 3 horas. A minha avó ela fazia essa obra completamente sozinha, praticamente. Ela pedia ajuda de alguns parentes que sempre saíam assim pelos cantos. Cada um tinha uma desculpa para dar, algo para fazer. E eu morava lá, e eu era criança. E eu não tinha para onde ir, vamos dizer assim. E ela pedia minha ajuda, como eu morava lá e eu era uma criança, eu acabei entrando aí nessa empreitada com a minha bisavó. Eu sentia muita vergonha de sair pela rua chamando os meus próprios colegas que eu brincava durante a semana para domingo estar lá no ponto de pregação. Mas uma coisa que eu me encontrei foi quando a minha bisavó me deu uma revista de professor de escola dominical. Foi a primeira revista que eu recebi na minha vida e eu tinha 9 anos mais ou menos, e ela falou: a partir de hoje você vai ensinar as crianças de 4 a 6 anos. Quando eu entrava naquela sala de aula, eu estava no meu lugar. É o lugar que eu me encontrava. Eu sabia que ali era o que Deus tinha para minha vida. Foi ali que eu me encontrei com o meu chamado missionário. Em 2017 nós fomos impactados com Deus falando com a gente novamente que nós iríamos às nações. E um belo dia eu recebi no meu coração muito forte a necessidade de imprimir a bandeira de alguns países, e assim eu fiz. Como vocês podem ver, minha velha Bíblia com a bandeira de alguns países, e aqui do lado nós temos a bandeira do Brasil e na página de trás a bandeira do Chile e do Paraguai. Deus falou conosco que nós iríamos para a América do Sul, sobretudo nesses países, né? Chile, Paraguai, Venezuela, e o nosso coração começou a arder. Nós tentamos de tudo naquele ano ir para o Chile, até porque nós temos parentes lá, mas não foi possível. Tentamos também fazer uma parceria com agências missionárias, mas não nos aceitaram porque nós tínhamos muitos filhos. Mas os anos se passaram, né? E chegamos em 2020. 2019 para 2020 foi aquele ano que a gente conhece. A pandemia ocorreu e afetou muitas pessoas, e a gente também foi afetado. Eu fui acometido de Covid, mais da metade do meu pulmão foi comprometido, e uma certa vez eu estava numa sala sozinho e com muita dificuldade de respirar, com respirador, e eu senti Deus falando comigo, né? Falando que eu iria sair dali, mas a minha situação era muito difícil.
E eu fiz uma aliança com Deus naquele dia. Eu lembro que eu peguei meu celular, gravei, cantei um louvor e eu vi o facho de sol entrando no meu quarto e eu falei: Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu vou ser missionário. Se o Senhor me tirar daqui, eu vou fazer a tua vontade. E graças a Deus consegui sair daquele leito, abrimos a agência missionária, começamos a dedicar a nossa vida a missões e a nossa vida mudou por completo.